Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, voltando ao texto de Atos dos Apóstolos, na defesa de Paulo perante o rei Agripa. O rei Agripa era um homem não muito correto em sua conduta, pois ele estava tendo um relacionamento incestuoso com a sua própria irmã. E isto era do conhecimento do povo, mas perante Deus a situação dele não era nada agradável. Paulo poderia ter pressionado essa área, mas deixou de lado, não mexeu com isso, porque o propósito que ele tinha no coração era testemunhar a salvação em Cristo Jesus. Daí ele se voltou para o rei e lhe fez algumas exposições claras. E colocou uma pergunta muito interessante. Observe o que diz o texto de Atos 26, verso 26. Então disse Paulo ao rei Agripa: eu posso falar diante do Senhor com toda coragem, pois tenho a certeza de que o Senhor conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum outro lugar escondido. Rei Agripa, o Senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Isso foi a palavra que Paulo dirigiu ao rei. Esta palavra, ou esta pergunta, deixou o rei numa situação dificílima. Ele realmente conhecia a história dos judeus, pois ele era descendente de reis que estavam no governo do povo hebreu já há muito tempo, sob as ordens de César. E agora, nesta posição, perante alguns que estavam ali do Sinédrio, que eram autoridades judaicas importantíssimas, que aguardavam a palavra do rei para acusarem o Paulo, Paulo então o coloca numa situação difícil. Se ele dissesse que realmente ele cria em todas as palavras que os judeus disseram, aliás, de que os profetas disseram, e se ele reconhecesse que Jesus era o cumprimento das profecias ditas pelos profetas, conforme Paulo havia dito, e Festo havia se revoltado, indignado com a declaração, se ele dissesse sim, certamente ele ficaria numa posição muito comprometedora com os judeus, que estavam acusando Paulo exatamente disso. No entanto, se ele dissesse não, provocaria um desentendimento com alguns judeus, em virtude do fato que realmente a questão era dramática, pois estava em pauta a doutrina pregada pelos profetas, ou as mensagens transmitidas pelos profetas no Antigo Testamento, que estava implícito agora na doutrina cristã que Paulo defendia, que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido, portanto, o único com autoridade e poder para salvar, justificar e remir o homem dos seus pecados. Diante dessa situação, o rei Agripa dirige-se a Paulo, ou melhor, responde a Paulo com esta questão: você pensa que assim, em pouco tempo, ou com poucas palavras, você pode me tornar um cristão? Ao invés dele dar a resposta sim ou não à pergunta de Paulo, ele volta para Paulo e diz: você acha que com essas poucas palavras que você está me falando, você já pode me transformar num cristão? Paulo então lhe responde: pois eu peço a Deus que, em pouco tempo ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, cheguem a ser um como eu, mas sem estas correntes. O que Paulo estava dizendo: desejo do fundo do meu coração que todos vocês abram os corações, assim como eu abri, reconheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, porque não há outro,
e creiam que ele verdadeiramente é o prometido de Deus para remir o homem do seu estado de pecado. Foi ele que o Senhor disse lá no livro de Gênesis: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Jesus esmagou a cabeça de Satanás. É ele que tem o poder da morte em suas mãos, porque ele resgatou esse poder das mãos que estava em Satanás, vencendo na cruz. E é ele que venceu a morte, garantindo a todos os seus seguidores o livre, a convicção e a liberdade de que não ficarão presos na morte, mas que ressuscitarão para a vida eterna. Ao afirmar isso, Agripa levantou, a sua esposa Berenice levantou, e Festo levantou-se, e os três foram encaminhando-se para os seus reservatórios. E lá dentro pronunciaram estas palavras: não vejo nele culpa alguma. Esse homem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Querido, a salvação em Cristo é toda a mensagem que Paulo pregou, e é a mensagem que eu te anuncio. Não há outro. Abra o seu coração, não seja ignorante como Festo, não seja duro como Agripa. Abra o seu coração, deixe Jesus Cristo entrar, porque ele pode ser Senhor da sua vida a partir de agora. Amém? Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço, permita que o teu Espírito Santo conduza essa mensagem a corações que ainda não te conhecem, e que eles possam, através deste testemunho, crerem que em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus, e que não sejam ignorantes como Festo e o rei Agripa, mas que possam abrir os seus corações e receber a salvação em Cristo Jesus. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.